Ok, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, atendendo então a questão do fuso horário. Bem, hoje eu lhes trago um tema para poder lhes dar a conhecer, um tema muito pertinente, um tema muito presente nas nossas vidas, não é? No nosso cotidiano. Então trago-lhes aqui este tema para poder lhe dar uma outra visão, não é? Sobre as coisas relacionado mesmo com este tema que lhes trago aqui hoje. Bem, o tema é nada mais nada menos de que os problemas são oportunidade. Bem, de facto, os problemas devem ser sempre oportunidade. Nós não podemos simplesmente ver os problemas, não é? Como o fim das nossas vidas, mas como os princípios de sucessos sucessivos. Mas como podemos ver os problemas como oportunidade? Bem, eu terminei agora de escrever o meu livro, não é? Que é então o poder de fazer o bem sem olhar a quem. Então, este capítulo, esse simples capítulo, não é? Está relacionado, está dentro deste mesmo livro, né, que eu acabei de escrever. Então, eu no mesmo livro venho a poder explicar que, de facto, nós devemos ver os nossos problemas, as nossas falhas, não é? A nossa imperfeição, como de facto um princípio de podermos corrigir, não é? Ou corrigir a nossa vida de um lado que se vai mal. Por exemplo, anteriormente, ou desde os primórdios, não é? A Bíblia conta-nos as histórias do José, não é? Que foi vendido pelos seus irmãos antes mesmo de se tornar o governador do Egito. Veja que José passou por uma série de problemas antes de se tornar o rei do Egito, pois para se tornar aliás, o rei não, para se tornar o governador, não é, do Egito, ele teve de ser primeiro vendido, teve de ser planeado pelo seu irmão, não é, a fim de matarem, não é? Então, Davi teve de passar todos esses problemas, não é, para chegar até governador do Egito. Veja que os problemas que o Davi passou, não é, formaram-lhe ou tornaram então como oportunidade para lhe pôr então a viver no palácio ou para se tornar então governador do Egito. Aconteceu também mais uma outra história com um outro rei, não é? Que é o rei Davi. O rei Davi, não é, de facto, antes de poder eliminar ou antes de poder enfrentar o Golias, não é? Era muitas vezes subestimado, não é, pelas pessoas. Então Davi teve que enfrentar aquele problema. O problema era qual? Era enfrentar aquele homem, um homem tão grande, um gigante. Então ele teve que enfrentar aquele homem para poder então dar certeza nas pessoas de que ele também pode, ele também merece. Então aquele problema que o Davi enfrentou deu-lhe a oportunidade dele ser um rei, deu-lhe a oportunidade dele se tornar uma grande pessoa dentro das comunidades, ok? Então é assim que nós simplesmente devemos ver os nossos problemas. Devemos, se calhar, quando nós tivermos que errar ou quando nós estamos a errar, devemos ver o lado positivo de cada problema e não somente ficar ou pensar que de fato um problema é um fim, mas um problema nunca deve ser um fim, um problema deve ser sempre o princípio dos nossos sucessos, ok? Há um adágio, não é? Não um adágio, mas é uma frase que eu vi num determinado livro, né? Que diz assim que as pessoas, não é? Ou seja, é na adversidade que nós nos revelamos, ok? Então significa que se a gente não tiver um problema, se a gente não tiver a passar por uma tribulação, não é? A gente não se torna uma grande pessoa, ok? Hoje por hoje, há pessoas que se calhar venceram na vida. Se tu vais para ele e perguntas como fizeste isso, ele vai te dizer, olha, tive que passar por muitas. Ou então, ele passou por dificuldades tremendas, mas ele não se conformou com aquelas dificuldades. Teve que usar, não é, a parte de trás dessas dificuldades, não é? E de facto teve e conseguiu ultrapassar, não é, essas dificuldades, não é? Além de ele ultrapassar essa dificuldade, ele viu nos problemas, nas dificuldades, uma oportunidade. Então ele pegou neste problema, usou como uma oportunidade, como um input, como um impulso para então lhe levar até onde ele quis chegar. Aí então está como nós devemos ver os problemas como uma oportunidade. Agora já sabemos, não é, que todo problema que a gente enfrenta não deve ser simplesmente, não devemos ficar simplesmente no conformismo, mas devemos ver esse problema como de fato uma oportunidade para chegarmos até os nossos objetivos. Ok, muito obrigado e pratique.